estou aqui com o Daniel Roldão, um amigo de infância. De infância não, mas né, a gente se conheceu há muito tempo e está aqui hoje com a gente para falar um pouquinho sobre técnicas de venda, se apresentar para vocês vão conhecer. Isso aí, Fábio. É uma alegria estar aqui no programa falando sobre a minha história, um pouquinho de vendas, um pouquinho do que eu vivi, do que eu aprendi aí nesses 33 anos que eu trabalho, né, na área comercial. 33 anos? 33 anos. Não foi anteontem que começou? Não, não foi não. Tem um tempinho aí de estrada. Tem um tempinho aí. Então eu quero compartilhar um pouquinho do conhecimento, um pouquinho dessa história aí com todos os ouvintes da rádio. É uma alegria estar aqui na Rádio Metropolitana junto com esse comunicador fantástico. Vamos entrar então no assunto. Dani, foi vendedor muitos anos, né? Representante comercial. Na verdade, eu nasci numa família de comerciantes. Ah, né? é? Assim, né? Minha mãe atendia o armazém com um barrigão. Eu sou o filho dos 3, o mais novo, né? E quando eu vi, eu estava cuidando do armazém, atendendo de domingo a domingo atrás de um balcão de armazém. Eu achei, sinceramente, que a tua experiência com vendas fosse como representante. Então já vem de antes. Já vem Negócios de familiares família, e tal. Que legal. Então é comércio na veia. Tá na veia. E aí o meu pai saiu do armazém para trabalhar com vendas externas e eu fui junto, muito ligado ao meu pai. Meu pai trabalhou de representante do Moinho Estrela, vendendo farinha e eu vendendo junto. Isso 15, 16... Ali dos 14 aos 17 anos de idade eu já trabalhava de vendedor. Que legal. E uma coisa interessante é que eu tinha muita vontade, né? Eu tinha muita pegada, muita motivação, mas eu não sabia me relacionar com os clientes. Faltava a parte técnica. Faltava, na verdade, a parte... Eu tinha a parte técnica, eu não tinha a parte emocional, a parte de relacionamento. Entendi. E eu me lembro que, na verdade, eu tinha até vergonha, uma história que eu conto nos treinamentos que eu ministro muitas vezes, quando eu tenho tempo hábil para fazer isso, né? Eu tinha vergonha do meu Fuca, porque eu não ganhava dinheiro com vendas. Eu era muito novo, tinha muita motivação, muita vontade, mas eu não conseguia conectar o cliente comigo. Então eu não conseguia ganhar dinheiro, eu ficava com aquele Fuca velho e eu deixava o Fuca escondido assim nas esquinas para não chegar com o Fuca nos estabelecimentos, nos mercados, nos armazéns, enfim, né? E aí eu vi os vendedores que ganhavam dinheiro, e eu vi os caras ali com Chevetão, com Passatão, aqueles carros novos, e eu ficava encucado, puxa vida, eu preciso aprender com esses caras, né? O que eles fazem para ganhar dinheiro com vendas. E eu vi que eles tinham algo que eu não tinha, que era o relacionamento. Né? Eu me lembro que eu só vendia, cara, quando eu tinha o melhor preço. Só vendia barbada, né? Aquilo que a gente chama em vendas, que é galinha morta. Só vende galinha morta. Tira pedido. Só vende promoção. E na verdade os outros vendedores que conseguiam desenvolver relacionamento com o cliente chegavam e o cliente atendia muito bem, ganhava um chimarrão. Aí daqui a pouquinho o cara dizia assim, cara, anota o pedido aí, pá. E eu ficava babando, né? E eu não conseguia fazer. Tá, mas como é que foi assim, de pular desse representante comercial para esse aprendiz? Qual foi o momento que tu parou e pensou, não, eu não sou tudo aquilo que eu imagino, tá na hora de baixar um pouquinho a bola e começar realmente a aprender. E eu comecei a estudar sobre relacionamento em vendas, melhorei a minha parte de relacionamento, mudei comportamentos, porque eu era um vendedor focado em resultado, mas não tinha foco em relacionamento. E todo vendedor que tem foco em resultado e não tem foco em relacionamento, na verdade ele não tem o resultado. Precisa se relacionar primeiro, porque na verdade o cliente nos compra antes de comprar o nosso produto. Verdade. Eu percebo que tem muitos excelentes profissionais da parte técnica. O cara é um excelente encanador, um excelente mecânico, um excelente eletricista, um excelente coach. Mas ele pega o diploma dele e coloca debaixo do braço e acha que as coisas vão acontecer, e não vão. Um dentista, um advogado, precisa aprender a vender o seu serviço, não basta ser muito bom tecnicamente, né? Precisa aprender a vender o seu serviço, o seu produto. Então, esse lado, esse feeling de venda precisa aflorar. Ou seja, esse programa então é importante para empresários, para empreendedores. Esse programa é interessante não só para quem trabalha com vendas direta, vamos dizer assim, diretamente com vendas, melhor dizendo, porque venda direta é outra coisa, mas que não só para pessoas que trabalhem diretamente com vendas, mas todas as pessoas que são autônomos, né? Todas as pessoas que são MEI, precisa saber muito. O cara vai lá, abre uma oficina mecânica, o cara lá é um instalador elétrico, é um encanador, qualquer... E gira em torno realmente do relacionamento, né, Dani? Exatamente, qualquer segmento, né? Eu posso ser muito bom tecnicamente, mas eu preciso entender que eu preciso vender o meu produto e o meu serviço.
Então eu tenho que ter o mínimo de conteúdo de vendas, eu preciso aprender a vender. Senão eu vou ficar com realmente o meu serviço parado, eu não sei divulgar, eu não sei oferecer, eu não sei me relacionar. Então realmente essa pessoa vai ter dificuldades, né, com o resultado que ela gostaria de ter. E aí chegou um momento que eu resolvi sair em carreira solo, né, e abrir minha própria empresa de treinamentos. E falar para vendedores, para equipes comerciais, para mim é um prazer, tá no sangue. Eu me acho com alguma autoridade, né, em relação a tudo que eu vivia, tudo que eu aprendi. Então eu amo fazer isso, né? Hoje eu vou dentro das empresas, em company, e ministro treinamento para equipes de vendas, para equipe de lideranças e também colaboradores em geral das empresas, né? Focado na parte comportamental, porque a gente entende que os nossos comportamentos é que definem os nossos resultados. Tudo se resume em comportamento. Bons comportamentos, bons resultados. Maus comportamentos, maus resultados. Na verdade, o nosso objetivo nos nossos treinamentos, ele é um treinamento transformacional. Ele é mais do que motivacional. Então, às vezes, assim, aquilo que a gente fala nos treinamentos não é tão simpático. Então, o treinamento transformacional, ele chama a atenção da pessoa à mudança o tempo inteiro, Fábio. O tempo inteiro. É uma imersão de 8 horas no treinamento, onde o cara não tem sono, ele não fica cansado, ele não fica distraído. Mais ou menos porque ele vai sendo confrontado o tempo todo. Mais ou menos quantos treinamentos desses já palestrados, ministrados? No último ano eu já palestrei, na verdade treinei mais de 1.000 profissionais, só no último ano. Nossa, é mais de muita 1.000 gente. profissionais. E Isso todos 2018. assim, com ótimos resultados, chega no final do treinamento, o pessoal realmente toma a decisão de mudar comportamento. E é interessante, Fábio, que comportamento é algo repetitivo. Isso. Por exemplo, se eu sou um vendedor agressivo com o meu cliente, se eu não tenho paciência com o meu cliente, provavelmente em casa eu não tenho paciência com a esposa e com os meus filhos. Reflete, né? Porque reflete, é hábito, é comportamento, então se repete. Condicionamento. Então, quando eu mudo o meu comportamento para minha empresa, para minha vida profissional, na verdade eu estou mudando para toda a minha vida. Quando eu mudo o comportamento voltado à minha vida profissional, eu estou mudando lá no meu casamento, na educação de filhos, com as pessoas que eu mais amo, com as pessoas que eu convivo. Então, eu me torno uma pessoa melhor no geral, sendo um não profissional só na melhor. vida profissional. Que legal. Exatamente. Então, a mudança de comportamento, quando a gente muda comportamento, a gente vai na raiz do problema. Porque o nosso comportamento, ele gera um resultado. Então, falar para um vendedor que ele tem que se organizar, que ele tem que fazer roteiro, que ele tem que ser produtivo, que ele tem que controlar o produto dele no ponto de venda, que ele tem que conhecer o produto, ele sabe, isso é resultado, mas de um comportamento. Se ele não faz, é resultado de um comportamento de passividade, de lentidão, de falta de ambição, de desorganização. São comportamentos. Então, uma coisa é eu focar no resultado. Tudo bem, eu posso focar no resultado, mas se eu focar no comportamento, eu estou indo na raiz do problema. Por isso, hoje eu acredito mais na mudança comportamental do que qualquer outra coisa. Acabou virando uma missão para ti. Virou uma missão, com certeza. É uma missão. Quando tu percebeu que os teus resultados podiam ser diferentes com uma mudança comportamental, começou a ver, não, mas tem mais pessoas que precisam saber disso. Essa foi a raiz, então. E eu tive que mudar comportamento. Como eu te falei, né? Um vendedor muito técnico, muito focado em resultado, e eu me achava o cara. Eu me achava por dominar o assunto. Exatamente. Eu conheço meus muito produtos. Bom, mas eu era péssimo nos relacionamentos. Sabe, dentro de um teste comportamental que a gente aplica nos treinamentos, chamado teoria DISC, quem conhece a teoria DISC sabe do que eu vou falar agora. Eu era um D de dominância. O vendedor D de dominância é um vendedor super motivado, é um cara com muita energia, ligado na tomada, tem muita iniciativa, só que ele cria medo nas pessoas, ele tem um jeito de arrogante, ele não tem acabativa e ele não tem foco em relacionamento. É aquele vendedor que, para obter o resultado, ele é capaz de passar por cima das pessoas para ter resultado, né? Então, assim, ele é o pior vendedor. Quando tu pergunta pro cliente quem é o teu melhor vendedor aqui, não é esse cara aí que é o D de dominância, que era eu. Eu virava as costas, né, no início da minha carreira profissional, eu virava as costas e o cliente dizia assim: cara, que cara mais chato esse vendedor, cara. Eu comprei dele pra me ver livre desse baixinho aí. Esse cara é um purgante, né? É que nem aquela história do gago vendedor de Bíblia. Exatamente. Então, assim, o cara comprava de mim pra se ver livre de mim. Mas não gostava de mim, porque eu não conseguia desenvolver relacionamento com os caras, entendeu? Então, relacionamento, gente, ele é tudo em vendas.
Ah, mas eu posso também falar pra ti aqui do momento que o relacionamento pode atrapalhar. Claro. Sabia que o relacionamento pode atrapalhar em vendas? Na excessividade. Ele é essencial. Sem relacionamento a gente não vende. Agora vamos então, Dani, falar sobre como é que o relacionamento pode então ser não tão positivo assim quanto a gente imagina. Claro, Fábio. Relacionamento em vendas é essencial, né? Ninguém vende sem relacionamento. Como eu disse antes, o cliente ele conecta com o vendedor primeiro. Muitas vezes ele nos compra primeiro, né? E o relacionamento ele parte até mesmo da minha apresentação pessoal. Eu crio uma conexão quando eu gero uma primeira boa impressão junto ao cliente. Ele pode ter uma primeira boa impressão ou uma primeira má impressão. A mídia usava muito aquela coisa da primeira impressão é que fica. Isso é verdade, na verdade? É verdade. Depois, para desconstruir isso é mais difícil. E como eu posso causar uma primeira boa impressão? Através da minha vestimenta, da minha apresentação. Eu já saí muito com o vendedor aí todo desorganizado e o cliente olha para ele e já faz uma leitura assim, pô, esse cara é desorganizado, olha o cabelo dele, olha a barba dele, olha o carro dele. Então o cliente ele tem essa visão, né? E ele vai te comprar ou não. Primeiro ele vai nos comprar, primeiro ele vai ter que ir com a nossa cara como vendedor. E aí aquilo que a gente fala também, a nossa apresentação, a nossa organização, tudo isso é a primeira impressão que a gente passa para criar essa conexão, essa empatia com o cliente, ok? Mas tem aquele vendedor que já está um tempo no roteiro, ele já atende aquele cliente há muitos anos, ele já vende para aquele cliente e ele criou, tá no automático. Sabe aquele vendedor que parece da família? Sim. Aquele cara que come churrasco com o cliente, almoça junto. Conhece neto, conhece... Esse estágio sobrinho. aí, meu colega vendedor, é o estágio que tu tem que tomar cuidado, viu? Porque assim, chega uma hora que o cliente ele usa o relacionamento a favor dele. Entendi. O que o cliente diz nessa hora? Cara, tu é meu amigo, Fábio. Tu é meu vendedor aqui há 20 anos, Fábio. Pô, tu é da família, cara. Tu é meu brother. Tu vai me entender hoje, eu comprei do concorrente, cara. Tu vai me entender, né? Tu não vai levar mal. Aí o Fábio, como é muito amigão, não quer mais ser inconveniente com esse cliente, vai aceitar. Dá aquela relevada. E aí é o primeiro tiro no pé. Aí é o começo do fim. Aceita uma vez, aceita duas. Aí o cliente começa a contar história triste, né? Pega os boletos ali. Cara, eu tô cheio de boleto aqui para pagar. Vou quebrar, cara. Não vou te comprar. E aí o relacionamento acaba atrapalhando, porque daí esse vendedor ele não tem mais aquela pegada inicial. Né? Ele não quer mais ser inconveniente porque o cliente agora é amigo dele. De repente ele não leva mais a pasta embaixo do braço, ele não leva mais as amostras, porque ele já domina aquele cliente, já é amigão, ele já sabe tudo do cliente. Só que verdade, o outro lado também acontece, né? Acontece, aí o cliente, como ele estuda muito, o cliente não é mais... Né? As pessoas têm as informações hoje na mão, né? Se o cliente não fala a verdade, o cara vai lá no Google, né, e sabe se tu tá falando a verdade ou não. Então, não adianta, tem que trabalhar de uma forma séria e sempre saber que trabalhar com vendas, a forma que eu sempre falo é isso, é ser inconveniente. Trabalhar com vendas é algo que um vendedor precisa se convencer. Né, que é verdade. A gente está falando de comportamento, né? E dentro da teoria DISC, a gente também identifica os comportamentos do cliente. É muito legal. Muitos vendedores não conseguem vender porque não se conhecem e não conhecem o cliente. E isso é inteligência emocional. É quando eu me percebo, sei lidar comigo mesmo, com os meus comportamentos, e eu percebo o outro e sei lidar com o outro. Isso é inteligência emocional. Então, o que é conhecer o outro e ser inteligente emocionalmente? É eu detectar se aquele cliente ele gosta de uma boa conversa. Se o cliente é um D de dominância, esse cliente é rápido, ele é impaciente, ele não para. Então, assim, tu tem que ser muito objetivo com ele. E não adianta ser aquele papo demorado de vendedor. Tem que ser objetivo, demonstrar o teu produto, a tua proposta comercial, muito rápido, né? E não perder tempo, porque esse cara não tem tempo a perder. Ele é um cara muito rápido, ok? Então, a gente detecta no olhar do cliente, na postura dele, se a conversa está agradando. Entendi. Se tu está conectando com ele através daquilo que tu está falando, tu tem que entender o momento certo de parar. De repente tu está falando e acha que tu está agradando e o cliente não está conectando, né? Ele está ali, mas a cabeça dele está em outro lugar. Então a grande ferramenta é o bom senso. O bom senso, né? Eu vim de um tempo, e eu era assim no início da minha caminhada, eu achava assim que o cliente bom era aquele cliente que tinha que tontear o cliente. O vendedor bom é aquele vendedor que tinha que tontear o cliente, né? Hipnotizar o cliente de tanto falar. E esse é um vendedor chato, na verdade, sem conteúdo, sem argumento. O vendedor sábio dos nossos dias é aquele que fala pouco,
mas fala coisas marcantes, coisas fortes, né? Coisas Consegue embasadas. dar o espaço e escutar, né? Escutar. Uma dica que eu te dou, né? Escute o teu cliente. Dê atenção para o cliente, porque isso é relacionamento. Que legal. Né? Chame o cliente pelo nome, aprenda a fazer perguntas, porque aquilo que o cliente fala, processado na cabeça de um vendedor, vai se tornar em argumento. Então tu recebe a informação, tu processa na tua cabeça e volta como um argumento de vendas. Porque o cliente ele pode falar que não quer comprar, mas ali na conversa e coisa e tal, ele vai se denunciando, ele vai falando algumas coisas que tu pode usar, vamos dizer, contra ele como argumento de venda, a favor da venda. Exatamente. Então é importante escutar, né? E não ir para cima com aquele papo de vendedor, porque, né, isso desconecta o cliente em vez de conectar. A maioria dos vendedores não faz isso, vamos dizer assim, que não tem um treinamento específico, não faz isso. Talvez por medo das objeções, Dani? Exatamente, né? Por medo de o cliente dizer não e as objeções, então o cara vai com tudo e quer jogar um monte de informação em cima do cliente antes que ele diga não. Mas existem antídotos para o não, né? A gente precisa desenvolver argumentos para poder reverter o não no sim. Isso é habilidade, isso se aprende, né? Isso tem a ver com o poder de persuasão e influência de um vendedor também. Os treinamentos do Dani tem. Tem no treinamento. Pô, imagina, né? O treinamento de 8 horas tem muito conteúdo. E eu tô dando aqui algumas palhinhas aqui do que a gente ministra. As técnicas de venda, o ser vendedor, né? Não o ser a persona, né? Não está necessariamente dentro das lojas. Não. Todos nós. Não, eu conheci vendedores, excelentes vendedores hoje, que vieram, por exemplo, tem um caso de um vendedor que eu conheci, que o cara veio do banco. O cara era bancário. E aí ele recebeu uma proposta, ele não foi demitido do banco, ele recebeu uma proposta para trabalhar em vendas e veio para vendas. E o cara se achou. Depois ele recebeu uma proposta para voltar para o banco e adivinha o que aconteceu? Não quis. Ele não quis. Porque ele se tornou um vendedor por opção. Sim. Vendedor tem que ser vendedor por opção. Se tu for um vendedor por obrigação, tu vai ser sempre um vendedor mediano. Os vendedores excelentes, né, que produzem, que têm prazer e são motivados, eles são vendedores por opção. Eles amam, eles descobriram o prazer de trabalhar com vendas. Isso é fundamental, gente. Ninguém é bom naquilo que faz se não descobrir o prazer primeiro. Se tu quer ser mais do que um vendedor mediano, e o mercado chama o mediano de medíocre, né? Uma palavra forte, mas se a gente quiser ser mais do que um na multidão, mais um vendedor, mais um atendente, mais um profissional, mais um líder, somente 20% dos profissionais hoje se destacam, né? 80% são medianos. Então, se a gente quiser se destacar nesse mercado de trabalho, a gente precisa, em primeiro lugar, descobrir o prazer, ter o perfil alinhado com a atividade. Fazer aquilo que a gente ama ou amar aquilo que a gente faz. Se não, tem que descobrir uma outra coisa que a gente possa se encaixar, porque isso tem a ver com motivação. Motivação é ter prazer e não sofrer. Se 70% do teu tempo tu está sofrendo com aquilo que tu faz, tu precisa rever a questão do teu perfil, né? Se tem a ver, se está alinhado com a tua atividade. 30% de sofrimento até é aceitável, mas 70% do tempo tu tem que estar ali com prazer, né? Isso é motivação, porque a motivação é uma porta que se abre de dentro, pelo lado de dentro. Ela vem de dentro, a verdadeira motivação. Por mais que tu ouça alguns gatilhos durante o dia, tu quem decide estar motivado ou não. As pessoas elas podem me estimular, mas a motivação, eu preciso descobrir a minha motivação, né? Eu preciso me motivar. E no treinamento, Fábio, para te ter uma ideia, eu ensino 7 ferramentas de automotivação para um vendedor. Mas o pessoal vai querer saber o que tu ter 7 ferramentas de automotivação, né? Tu tem uma caixa de ferramentas ali e dependendo da situação, do momento que tu tá passando, tu escolhe, eu vou usar essa, eu vou usar aquela e coisa e tal. Então, é importante. O vendedor ele precisa aprender a se automotivar. Perfeito. E a maioria dos vendedores terceirizam a sua motivação. Eles querem que a empresa os motive, o gerente dele tem que motivar ele, a economia tem que ir bem, tudo tem que ir bem na vida dele para que ele fique motivado, né? E não é bem assim, e o né? índice é bem alto, né, de pessoas que são assim, que pensam dessa forma. O índice é alto, né? Eu aprendi que a minha motivação é uma ferramenta de trabalho minha. E quem cuida da minha motivação sou eu mesmo, né? Eu que cuido da minha motivação. Olha aí, gente. Então, isso
É quase contramão de tudo que a gente vê hoje em dia. As tuas palestras são aplicadas muito na parte real da coisa, não é só uma teoria, né, Dani? Por isso eu falo que é um trabalho, desculpe, não é motivacional, ele é mais do que motivacional, ele é transformacional. Às vezes eu sou contratado para dar uma palestra motivacional. Claro que eu vou lá, né, e dou uma energizada na galera. Planta bananeira. Mas eu ensino pelo menos duas ferramentas de automotivação. Sim. Então, assim, eu vou lá e motivo eles, mas eu ensino eles como eles podem sair de uma palestra, um treinamento, e se automotivarem, que é mais importante, para que eles não fiquem dependendo de alguém, ok? Não fiquem dependendo da empresa, da economia, de um palestrante. Eles têm que aprender a se automotivar. Isso tem a ver com resiliência também, viu? A força emocional de suportar as pressões e adversidades. Isso é importante para todo empreendedor. Descobrir qual é o teu diferencial competitivo e não ser mais um. Né? Tu falou uma coisa importante, Dani. Desculpa te interromper. Tem que descobrir ou tem que criar? Criar, exatamente. Mas é descobrir onde tu pode, né? No que tu pode se destacar, né? Qual é o teu diferencial Quando tu falou descobrir, como se já tivesse lá. Exatamente. Já está lá. E muitos empreendedores têm um diferencial competitivo, têm condições de oferecer, só que não conhecem, não identificaram primeiro. Que legal. Então identificar, né, e deixar isso aflorar. Qual é a tua vantagem com relação ao teu concorrente? Será que é só preço? Será que é só um produto bom? O Brasil, gente, ele é campeão de empreendedorismo no mundo inteiro. O Brasil ele tem 34,5% de empreendedores mundiais. Desculpe, não são mundiais, né? 34,5% dos brasileiros, da população brasileira é empreendedora. Depois vem a China em segundo lugar com 29% e os Estados Unidos em terceiro lugar com 20%. Mas ao mesmo tempo que o Brasil tem um número altíssimo de empreendedores, tem um número altíssimo também de empresas que não resistem aos 10 primeiros anos, nem aos 5 primeiros anos. Por quê? Porque o brasileiro ele empreende, ele abre o seu negócio, mas na verdade ele não descobriu o seu potencial, o seu diferencial competitivo, a sua vantagem competitiva. E muitos abrem assim para ser mais um. Então eu preciso abrir alguma coisa, empreender, fazer diferença, mas que isso realmente venha a ser a diferença, né? É ser diferente. Hoje o mercado quer coisas diferentes, então eu preciso oferecer coisas diferentes. E aí eu preciso sair dessa zona do medianismo e entrar lá nos 20% das pessoas, né, que são empreendedoras. É um desafio fazer isso, né, Dan? E até mesmo dentro da empresa eu posso ser empreendedor, né? Isso chama-se intraempreendedorismo. É quando eu exerço o empreendedorismo lá na empresa onde eu trabalho, inovando, fazendo coisas diferentes, fazendo então quer dizer que eu não melhor. preciso ser empreendedor abrindo meu negócio? Não. Eu posso ter um espírito empreendedor dentro da empresa onde tu trabalha. Legal. Né? Intraempreendedorismo, o empreendedorismo corporativo, né? É fazendo realmente melhoria contínua, sempre querendo fazer melhor, mais barato, em menos tempo. É o comportamento da incomodação. Ok? Tu olha para essa xícara aqui, tu vê ela, tá muito boa, né? Há muitos anos ela é feita assim, mas tu tem o comportamento da incomodação e tu é um empreendedor, tu vai olhar para a xícara e vai dizer, não, eu quero melhorar isso aqui. Tá funcionando bem, tudo bem, eu concordo, mas eu quero melhorar. Então o empreendedor, ele melhora aquilo que já existe. E o acomodado, aquele que tem o comportamento da acomodação, ele vai olhar para a xícara e vai dizer, não, isso aqui tá bom assim. Time que tá ganhando não se mexe. Tem até uns bordões prontos. Esse é a frase do acomodado, entendeu? Então, se a gente quiser ser empreendedor, gente, o empreendedor ele corre riscos calculados. Ele corre riscos. Ele avalia. Mas ele calcula o risco. E todo empreendedor é um sonhador. Mas todo sonhador é empreendedor? Não. Não é. Por quê? Porque tem pessoas que ficam só no estágio do sonho. O sonho que ele tem hoje é o mesmo sonho de 10 anos atrás. E ele fica com esse sonho toda a vida, mas ele não dá o primeiro passo. O feito é melhor que o perfeito. Então, empreender é dar o primeiro passo. Então, para que eu empreenda, eu preciso fazer uma coisa com o meu sonho. Transformar esse sonho numa meta. Como que eu transformo o sonho numa meta? Dando prazo. Colocando data. Mas muita gente tem medo de colocar data e se frustrar. Pois é.
né? É o comportamento do medo. Acaba barrando, né? Tudo é comportamento, né? O corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que vence os seus medos. Que age Todos mesmo com nós medo. temos medo. O corajoso, ele diz assim, cara, eu vou com medo mesmo. Eu tive medo de estar aqui hoje. Ah, é, Dani? Deu um friozinho na barriga. Mas quando eu fui convidado, eu disse, eu vou com medo mesmo. É É isso assim aí. mesmo, tem que enfrentar os nossos medos. Muitas pessoas estão assistindo a gente agora e estão pensando, mas tudo isso que estão falando está muito distante. Não é para mim agora. Eu quero, eu sonho, eu desejo, mas é mais para frente. A procrastinação, ela é uma grande armadilha, né? Essa desculpa, né? Essa limitação de mente que a gente tem, achando que não é para agora, mas tudo bem. Mas vou me capacitar para tal, né? Vou estudar, vou me desenvolver. E o terceiro pilar para mim de um profissional excelente é elevação de competência. Todo profissional que quiser ser excelente, ele tem que constantemente estar elevando as suas competências, as suas habilidades. São 3 pilares que a gente trabalha, né, no treinamento. Esse é o terceiro. Terceiro pilar. Eu Primeiro pilar. Eu quero anotar. É estratégia vencedora, ou seja, ser empreendedor, ser o cara das novas ideias, ser um cara da melhoria contínua dentro da empresa que trabalha ou dentro do seu próprio negócio, sempre inovando, buscando qualidade, fazendo melhor, mais barato em menos tempo. Então, o primeiro pilar de um profissional, estratégia vencedora. O segundo pilar, automotivação. Ele precisa aprender a cuidar da sua automotivação. E aí no treinamento eu ensino isso. Como tu pode se automotivar constantemente e não depender de coisas externas para ficar motivado. Porque um profissional motivado, ele produz. E uma pessoa produtiva, ela dá resultado. Agora, o improdutivo, ele não dá resultado. E se frustra. E se frustra. Eu fecho e as frustra portas. a empresa, né? Então, na verdade, a empresa está insatisfeita com ele está insatisfeito com ele também. O cliente está mais insatisfeito ainda. Então, é bem por aí. E o terceiro pilar é elevação de competência. Ou seja, não adianta eu ser uma pessoa motivada. Sabe aquela frase assim, cuide-se com os burros motivados? É bem assim. Uma pessoa motivada, só motivada, pode quebrar uma empresa, cara. Eu preciso ser motivado, mas mais do que isso, eu preciso ser competente. Eu preciso ter as minhas habilidades desenvolvidas constantemente. Então, terceiro pilar, elevação de competência. É estudar, é se atualizar, é se desenvolver, é fazer treinamento, é buscar conhecimento. Eu quero chegar em algum lugar, mas eu preciso percorrer essa jornada. Eu preciso me capacitar para isso. Senão aquele sonho vai virar cada vez mais um pesadelo, né? Um devaneio. Porque uma pessoa que tem um sonho só fica nesse campo do sonho, não, ela precisa fazer com que esse sonho se transforme numa meta. E isso precisa ter um prazo de validade, né? Ter um prazo para realizar. E o sonho se transforma numa meta. Estamos chegando nos minutos finais aqui do programa, Dani. Mas eu quero também que tu fale um pouco mais sobre a questão dos treinamentos, a assessoria que vocês prestam. Claro, hoje, Fábio e ouvintes, nós trabalhamos com 3 modalidades de treinamentos. Treinamento para equipes de vendas, equipes de líderes das empresas e equipes de colaboradores. Praticamente todos esses treinamentos são em company, né, na sede da empresa. Isso facilita bastante. A gente vai lá na sede e ministra os treinamentos na sede. São imersões de 8 horas, eles podem ser divididos em 2 encontros de 4. São treinamentos transformacionais focados em mudanças comportamentais, porque hoje a realidade é a seguinte: as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas. 87% das pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas demitidas por problemas comportamentais. De repente tu tem lá na tua equipe um excelente funcionário tecnicamente falando. O cara é muito bom na parte técnica, mas ele tem problemas comportamentais. Ele chega atrasado, ele falta serviço, ele não se reporta à liderança, é insubordinado. Uma pessoa que não sabe trabalhar em equipe, não tem iniciativa, tem que estar empurrando o cara, não é produtivo, ou ele inicia muito bem as coisas e não tem acabativa. É uma pessoa que não tem ambição. Esses comportamentos a gente consegue mudar muito, trabalhar muito eles, né, em treinamentos. E aí tu consegue reter um talento. Porque o que é mais caro para uma empresa? Investir num treinamento ou deixar ele no mercado, né, se desvencilhar dele, né, e de repente ele vai para uma outra empresa que investe, desenvolve ele
e ele cara pode estoura lá numa outra empresa. Então o treinamento ele visa corrigir essa parte comportamental e a empresa pode reter esse talento, porque hoje o Brasil está passando por um momento chamado apagão de talentos. Para 92% dos altos executivos das empresas não tem talentos para trabalhar nas empresas hoje. Então o que a empresa deve fazer? Retém os talentos que ela tem e desenvolve essas pessoas através de treinamentos. Aí entra o nosso serviço, que é desenvolver as equipes com treinamentos, né? Levando esse funcionário, esse colaborador, esse vendedor ou esse líder a uma mudança comportamental, né? A um chacoalhão. Essa pessoa ela vai acordar para a vida e vai se atualizar, vai mudar comportamento, vai se tornar uma pessoa melhor. E realmente treinamentos transformacionais eles dão muito resultado, muito resultado. Fantástico. O próximo ainda não tem data. Tu quer fazer um em Viamão? A gente já fez o ano passado em Viamão. Foram 2 noites focado em atendimento ao cliente. Esse ano a gente fez se não me engano foi em março agora, ou abril, aqui em Viamão para líderes. Aí são treinamentos abertos ao público. E a gente vai fazer até o final do ano pelo menos um para líderes, um para vendas e um para funcionários em geral, né? Que é alta performance profissional. Então já fica ligado aí, ouvinte da Rádio Metropolitana. Quando tiver data vai ser aqui que a gente vai divulgar aqui na rádio esses treinamentos. Eles são muito fortes, são treinamentos muito confrontadores com relação à mudança comportamental. Se tu quer algo realmente que faça diferença na tua vida, participe desse treinamento. É um treinamento que vai te levar a uma consciência de melhoria e de mudança comportamental, porque a gente entende que os nossos resultados são frutos dos nossos comportamentos. Uma coisa do ser humano é sempre terceirizar a culpa, né? Do mau resultado, do fracasso. A culpa é o governo, a culpa é a economia, a culpa é minha esposa, a culpa é minha empresa, eu não tenho preço para trabalhar, o meu produto é muito caro e não sei o quê. Cara, não tem, a culpa é minha. Se eu tenho um bom resultado, a culpa é minha. Sim. Mas se eu tenho um mau resultado, a culpa é minha também. Né? Então, é mais ou menos por aí. Te ter aqui é um prazer, como eu falei da outra vez, vou repetir, te ter aqui é um prazer. A gente vai prolongar as tuas vindas aqui, com certeza vai ter outras oportunidades. Hoje eu trouxe aqui o Daniel Roldão, meu amigo pessoal, para falar sobre vendas, falar sobre relacionamento, falar sobre desenvolvimento pessoal. Ele é um treinador fantástico. Ainda não tive a oportunidade de participar, mas conheço algumas pessoas que participaram e super recomendo. E na quinta-feira a gente volta para mais o Viamão Conectado aqui na Metropolitana Web para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, viu? Ouvintes e meu amigo Fábio. Muito obrigado.